Bom, há 3 anos atrás eu gravei esse vídeo aqui. Então sim, uma hora ou outra a gente vai ter os episódios de Naruto Shippuden completamente dublados em algum dos streamings. Só nos basta saber quando e quem vai ser o primeiro a fazer isso. Se fosse para apostar por tudo que eu conheço na indústria e por tudo que eu já vi acontecendo na indústria, eu apostaria que a Netflix seria a primeira a fazer isso. Mas eu não vou reclamar se a Crunchyroll for lá e dublar os episódios de Naruto Shippuden. Nessa época eu tava especulando sobre o retorno da dublagem de Naruto Shippuden, que era um tema muito atual pós-pandemia ali, ainda meio nos meados da pandemia, já que muita gente havia ficado presa dentro de casa e havia maratonado o anime ali na Netflix e se depararam com um grande problema que nós, fãs dessa franquia, sempre enfrentamos, que era a dublagem do restante dos episódios a partir do episódio número 112. E como eu muito bem especulei, eu acreditava que a Netflix seria a primeira plataforma a lançar esses episódios de Naruto Shippuden. Então, depois de 11 anos de espera praticamente, e de 3 anos dessa minha profecia, as coisas se ajeitaram e finalmente nós teremos o retorno de Naruto Shippuden dublado no Brasil, cara. E eu já quero trocar um lero sobre isso, não só porque esse foi um dos vídeos mais acessados do canal, ele tem ali por volta das suas quase 20 mil visualizações, mas porque muita gente também me pediu pra fazer uma parte 2 desse vídeo na época. Acho que eu tô um pouco atrasado em relação a isso, mas, como eu disse, se eu tivesse mais novidades sobre esse assunto, eu traria aqui pra vocês, e eu acho que esse é o momento perfeito pra gente falar um pouquinho mais de Naruto e de animes aqui no canal, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o retorno da dublagem de Naruto Shippuden. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui do canal, cara. Eu sou o Danilo Bertoso, você está no Lâmpada Nerd, e meus amigos, hoje é dia da gente falar de Naruto, o Narutinho, animes, cultura japonesa, mangás, animes, tudo que a gente gosta bastante. Cara, pra começar esse vídeo aqui, eu quero expressar o quão feliz eu estou nos últimos dias com essa notícia, porque a gente que é apegado à cultura pop, a gente que é apegado a cinema, séries e tudo mais, qualquer coisa que supre as nossas necessidades disso é um motivo muito grande pra gente ficar feliz. E eu acredito muito que essa dublagem de Naruto é uma das coisas que mais vem me deixando feliz nos últimos tempos, porque foram 11 anos de espera. Eu acho que a geração de crianças dos anos 2000 que cresceram assistindo SBT, os desenhos animados, e acabaram se afeiçoando a muito deles, acabaram tendo ensinamentos na vida, como é o meu caso com Naruto particularmente, aguardam esses momentos há muito tempo. E particularmente a nossa geração, que cresceu ali no meado dos anos 2000, agora vai ter o seu momento de brilhar novamente. E lógico, as novas gerações aí vão descobrir um produto maravilhoso, que é o que a gente vai conversar hoje. Pra você que tá perdido aí no meio do rolê e não sabe o que tá acontecendo, como eu expliquei na introdução desse vídeo, lá em 2020 muitas pessoas maratonaram Naruto ali na Netflix devido à pandemia. E isso acabou se tornando uma grande questão ali pra Netflix e tanto também pra Viz Media, que detém os direitos autorais dessa franquia, porque começou-se uma enxurrada de pedidos a respeito do restante da dublagem que não estava disponível a partir do episódio número 112, isso do segundo arco ali, que é o Naruto Shippuden, que na verdade no mangá é tudo só Naruto, a história é linear, mas como houve essa adaptação, esse negócio de demorar pra adaptar, fillers e tudo mais, eles dividiram a série em dois, então tem o Naruto clássico, né, isso nos animes, e o Naruto Shippuden, e enfim, o restante dessa dublagem não tinha sido concluída. E agora, anos depois, e pra gente que espera ainda muito mais tempo do que esses 3 anos, 11 anos depois, após o final dessa dublagem, que foi feita lá por 2013, a Netflix anunciou que novos episódios de Naruto Shippuden estão chegando à sua plataforma no dia 1º de outubro. A gente tem muita informação pra falar sobre isso. E bom, como são muitas informações a respeito desse assunto que eu vou trazer pra atualizar vocês, porque existem prós, existem contras aí para alguns e para outros. Vamos começar aí com a confirmação da Netflix para isso. Se você entrar agora na sua Netflix pelo celular, quando você vê a abinha aqui de estreias da próxima semana, que vocês estão vendo aqui na tela, já aparece ali novos episódios em breve. E aqui nessas estreias da próxima semana, pelo aplicativo da web, já mostra que o Narutinho está retornando, tá? Então, antes da gente começar a falar algumas informações importantes, vamos entender quais são os episódios que vão chegar, quais são os arcos que vão chegar, e o que isso vai impactar aí nessa maratona que a gente vai poder fazer nos últimos tempos, tá? Esse cara aqui que é o Yato, tá? Ele é um cara que tem umas pontes aí muito confiáveis, o cara nunca errou nenhuma informação
a respeito de animes e de servidores de Netflix, essas paradas. Ele postou há uns tempos aí, algumas semanas, que mais episódios de Naruto Shippuden estariam chegando à Netflix com a sua dublagem. Como eu já tinha falado naquele vídeo anterior lá, de 3 anos atrás, era especulado que essa dublagem fosse chegar, porque já tinham muitos indícios que isso estava acontecendo. Como eu disse pra vocês, houve uma pressão gigantesca pra Viz Media, que é a detentora dos direitos autorais, pra Netflix, pra Crunchyroll, pra Funimation e pra Loading na época também. Até mesmo a Plus TV acabou se envolvendo nisso depois, dublar o restante desses episódios. E essa demanda foi tão grande, mas tão grande, que fez barulho demais, assim, na internet. A época do finado do Twitter, por exemplo, todos os dias ali que a gente ia fazer alguma cobertura aqui no canal, qualquer coisa, sempre que vocês podem perceber, voltando os vídeos aí que tem essas capturas de tela, a gente tinha Naruto em primeiro lugar nos Trending Topics e a maioria era a gente pedindo a dublagem de volta desse anime. E agora que ele chegou, a gente vai ter os episódios 113, que é exatamente onde tinha parado, ao episódio 151, tá? E pra vocês que não sabem, o episódio 113 dá início à história de fato do Sasuke nessa nova fase, né? Porque a gente parou ali num momento exato, canonicamente falando, porque antes disso teve uma temporada filler, mas eu não acompanho os fillers, tá? Então pra mim o que conta mesmo, que eu conheço de Naruto é só o cânone, não gosto de fillers, acho que fillers são coisas muito desnecessárias que acabam atrapalhando muito o andamento da história. Muita gente fala que não gosta do Naruto justamente por causa dos fillers, né? Mas se você assiste sem eles, a história flui muito rápido, ela flui muito melhor, faz muito mais sentido. E pra você que não sabe, os fillers são episódios que não fazem parte da história principal. Eles são episódios que as empresas que animam esses animes vão fazendo enquanto existe um hiato ali entre o lançamento dos mangás, que são a obra original. Então, como eles têm que esperar o autor escrever a obra original, lançar e aí sim adaptar, eles têm que ter um certo número de mangás ali para poder ir adaptando em números de episódios também, porque são vários episódios, vários mangás. Então eles esperam um tempo e pro produto não ficar parado, eles acabam criando ali muitos fillers para preencher esse caminho que não fazem parte da história principal, então isso acaba influenciando. Um dos exemplos mais clássicos para mim é no final do próprio Narutinho clássico, em que a gente termina aquele arco que o Sasuke vai embora da aldeia da Folha, depois dele brigar com o Naruto, e o Jiraiya fala, bom, quando você se recuperar, a gente vai voltar a treinar, o que você tem que se preparar para as coisas que estão chegando e tudo mais. E aí corta pra 3 temporadas só de filler, e aí só os últimos 5 minutos do último episódio dessa série clássica, que dão continuidade ao ponto que aquela história tinha parado, que era simplesmente o Naruto saindo pra treinar. Os fillers, eles tornam a experiência muito ruim, muito chata, assim, sabe? Tipo, não entendo quem assiste os fillers, entendo quem não conhece e acha que faz parte da história, mas se você não tem essa informação, saiba que você pode pular os fillers, tá? Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, inclusive. Mas esses episódios novos que vão chegar, como a gente falou, que é até o episódio 151, vão mostrar episódios que particularmente são os supra-sumos, assim, dessa série. A gente vai começar vendo a história do Sasuke, onde ele vai ali finalmente concluir a sua vingança contra o Itachi, né? A gente vai ver 2 episódios também, ó, como vocês estão vendo aqui no site da Crunchyroll, que tem as imagens, eu achei mais fácil pra exemplificar, que vão mostrar a história do Kakashi jovem, que muita gente debate se é cânone ou não, mas no final das contas acaba sendo cânone, porque o próprio autor aprovou e participou da criação dessa história, porque ela não foi feita diretamente pro mangá, ela foi feita por um livro à parte, mas ela tá adaptada no anime, e ela faz parte do cânone da história, inclusive ela é mega importante pros eventos do final da série. E aí, tendo esse arco aqui do Sasuke, a gente vai começar também a ver um dos arcos mais legais, e eu acho que talvez o melhor arco desse anime, que é a parte do Pain e a morte do Jiraiya, tá? Cara, não tem como fugir de spoiler disso aqui, porque essa série acabou tem mais de 4 anos. O mangá tá disponível aí também desde 2017, então se você não foi atrás e tá tomando spoiler agora, aí não tem o que fazer, aí a culpa não é minha, a culpa não é de quem conhece o material base, é de quem realmente não conhece e tá aqui sabendo que pode ter spoilers, tá? Mas isso tudo é muito importante porque esses episódios eles são mega empolgantes, tá? E aí essa temporada que vai sair aqui é completamente canon, tá? Até o episódio 143, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo, até o episódio 143, que a gente inclusive vai ser apresentado pelo Killer Bee aqui no Brasil, é canon. E a próxima temporada, que vai até o 153, é uma temporada só de fillers, tá? Na verdade a gente vai ter 2 episódios aqui canon, mas até do 144 ao 151 vão ser fillers, tá? São poucos fillers aí pra quem for ver,
quem tiver no hype aí. E o que eu ia falar que a gente ia comentar a respeito dos fillers, inclusive, é que tem esse site aqui, que é o Filler List, que você pesquisa o nome de qualquer anime que você tá assistindo e tal, pra ver se ele tem filler. Então, por exemplo, você parou aqui no 143, você pode pular direto pro 152, que não vai alterar nada a sua experiência, você não vai ter perdido nada, tá? Porque esses fillers aqui não fazem parte da história. E aí esses sites compilam muito bem o que você deve ou não deve assistir. Eu acho que torna a sua experiência muito melhor, tá? Então a gente ainda vai ter, depois desses episódios aí, fillers. Vamos ver qual vai ser o arco que a gente vai ter depois dele. A gente vai ter o começo aqui, ó, 2 episódios de começo do arco do Pain, tá? Porém, também foi confirmado que a gente vai ter mais episódios dublados, tá? A gente até agora teve a confirmação aqui do portal Netflix BR que esses episódios serão até o 380. Tudo que a gente tem até agora dublado, oficialmente cadastrado nos servidores da Netflix, é até o episódio 380. E aí, isso a gente vai passar pelo arco do Pain, como eu já falei, eu acho que é o melhor. A gente vai começar mais um arco de fillers aqui, incluindo aqueles arcos que voltam pro passado. Eu já assisti todos esses arcos, a primeira vez que eu vi o anime, que eu não sabia o que era filler e tal, mas eles são bem chatinhos, tá? E aí depois disso a gente começa a reunião dos Kages, que é uma parte mega importante e mega boa do anime. E aí vamos vendo aqui até o 380 onde a gente vai. Aí depois vem mais filler, aí vem mais uma temporada canon, que aqui é o arco que o Naruto começa a treinar para dominar a Kyuubi e tudo mais. E aí começa-se a Quarta Guerra Shinobi, né? E aí os episódios que a gente tem dublado, na verdade, eles vão até esse aqui, o dia em que o Naruto nasceu, que conta como o Naruto foi adquirido ali, a besta de 9 caudas dentro dele e tudo mais. É um arco bem legal. A gente vê também o passado dos Hokages, do primeiro, do segundo, do terceiro. Cara, a Guerra Ninja, tem gente que não gosta, mas os episódios canônicos dela são muito bons. Mas aí aqui nesse meio já é muito filler misturado com canon. Então, no final das contas, você tem que ver tudo, assim. Mas o que a gente sabe até agora sobre os dubladores é que até esse episódio 380, que já está dublado, tá? Eles já estão dublados, porque desde 2021 eles estão dublando. Até o episódio 380, a gente tem o elenco original. Porém, há algum tempo atrás, o site J-Box publicou uma notícia falando que o retorno da dublagem poderia ter uma troca, né, com seus dubladores. Isso porque, segundo eles, a Viz Media não quis pagar o que os dubladores estavam pedindo para continuar dublando. E aí houve uma debandada ali dos nomes e provavelmente eles trocariam os nomes. Eu particularmente acredito que o elenco original que a gente conhece, com a Úrsula Bezerra, com Robson Kumonde e tudo mais, eles continuam até esse episódio 380 que já estão dublados. A informação que a gente tem, né, a respeito dessas dublagens é que esse anime vai ser dublado até o final, até porque eles já chegaram até o 380, eles estão terminando de dublar o resto do Boruto, inclusive, para finalizar a série, e já tá na hora, porque já faz muito tempo que esses animes terminaram e que tem demanda por eles no mercado brasileiro, e eles precisam terminar essa dublagem. Então, eu acredito que até o episódio 380, que já está cadastrado nos servidores da Netflix, como foi noticiado, seja o elenco original. Se essa notícia aqui realmente for verdadeira, de que houve uma troca de dubladores e tudo mais, o que eu particularmente não acredito muito, porque os dubladores que dublam ali o Naruto, o Sasuke, a Sakura e até mesmo o Kakashi sabem da importância que eles têm de voz para esses personagens, como esses personagens mudaram a carreira e a vida deles, e eu não sei dizer se eles abandonariam esse projeto. Cara, a Úrsula Bezerra, por exemplo, ela é muito apaixonada pelo Naruto. Robson Kumonde também é mega apaixonado, ele faz a voz do Sasuke. E eu acredito que esses personagens eles retornariam sim. Até porque a gente teve uma publicação do site Flow Games, que parece muito pra mim, que sou formado em jornalismo e entendo um pouco dessas coisas. Parece muito pra mim que isso aqui é uma nota oficial que foi mandada pra eles, mostrando quem serão os dubladores desse retorno da dublagem. Que aqui na publicação eles falam, ó, o Naruto tá voltando e tudo mais, confira os dubladores. E eu não acho que isso seria uma coisa tão gratuita, né? Porque, como eu muito bem disse, esse é um assunto que interessa a muita gente e um site grandioso desse postar, né? O Flow Games é muito grande. Eles postarem isso aqui me parece mais uma nota oficial que foi mandada por mailing pra eles. Essa nota não chegou pra mim, mas o único site que eu vi, por exemplo, comentando sobre isso é o Flow Games. Eu não acho que eles estariam inventando essa informação. Então isso aqui me parece muito uma nota de mailing que foi mandada para veículos grandes mesmo, que é para divulgar já o começo dessa nova leva de dublagens. E aqui a gente tem a Úrsula Bezerra de volta como Naruto, a gente tem o Robson Kumonde de volta como Sasuke, a Tati Kelpmar, não sei dizer o sobrenome dela, perdão, de volta como a Sakura, tá?
A gente tem o Elcio Sodré de volta como Kakashi. Como ele não dublou os jogos e quem dublou o Kakashi nos jogos foi o Guilherme Briggs, muito se especulava que o Guilherme Briggs também ia dublar a série. Mas algumas fontes dizem que o Elcio Sodré foi convidado a retornar pro anime, né? E aparentemente ele aceitou voltar. A gente também tem o Yuri Chessman de volta aí ao papel do Gaara, que é uma das vozes mais marcantes pra mim do anime, eu adoro a voz dele no Gaara. A gente tem o Renato Soares de volta como Orochimaru, também uma das melhores dublagens aí. O Wendell Bezerra vai fazer a voz do Pen, tá? O que a gente já sabia há muito tempo, porque o Wendell Bezerra já dubla o Pen há muito tempo. Ali mesmo, em 2013, ele já dublava as pequenas participações do Pen. Ele também dublou outros personagens ali em arcos clássicos do Naruto. O Diego Lima vai ser a voz do Toby. Se eu não me engano, ele dublou o Toby também nos games. O Reinaldo Rodrigues, que teve toda aquela polêmica de lá em 2019, 2020, ele foi o primeiro a falar, não, a gente tá dublando Naruto Shippuden. E aí a indústria meio que ficou brava com ele, brigou com ele, e retorna também como Itachi, ao que tudo indica aqui nessa publicação. Cecília Lemes retorna como Tsunader e o César Emílio será a voz do Jiraiya, tá? Não vai ser o mesmo dublador clássico do Jiraiya, porque alguns tempos também já se falam que ele tinha problemas ali com a distribuidora e eles acabaram trocando a voz, tanto que nos jogos já não é o mesmo dublador clássico, mas ele é um bom dublador, ele fez um bom trabalho com o Jiraiya. Lógico que o nosso coraçãozinho assim queria ver todas as mesmas vozes até o final, mas acontece que nem tudo é do jeito que a gente quer. O Wellington Lima, que dublou os Zabuza, também já dublava a Kyuubi, retorna, tá? Como a Raposa de Nove Caudas, que vai ter um desenvolvimento maior nesses arcos. E aqui a gente tem a direção de dublagem, tá? O Robson Kumonji também, que faz o Sasuke, ele dirigiu isso aqui, já eram especulações também que eles tinham falado em alguns programas que eles participaram e tudo mais. Tem a tradução, o local de dublagem foi feito em São Paulo, produção do Flávio Júnior, coordenação Pedro Martins, Wallace Costa, Débora Lima. E aqui tem o primeiro estúdio de dublagem, que foi a CBS, aí o segundo foi a IDF e assim por diante, tá? Então essas informações aqui que me levam a crer que essa informação é verdadeira e até... Eu não acho que eles colocariam, inclusive o Grupo Macias tá aqui, mas eu não acho que eles colocariam essas informações mais técnicas aqui se não fosse um mailing que eu tivesse sido mandado pra eles. Então, o que a gente pode tirar disso daqui é que, de fato, esse elenco aqui está confirmado até o episódio 380, tá? Se eles estão dublando o resto desses episódios agora, é muito difícil a gente saber, porque já tem episódio pra caramba pra ser lançado, pode ser que eles tenham dado uma pausa, até porque a Úrsula Bezerra, ela tá passando por um câncer agora, inclusive desejo toda a melhora do mundo pra Úrsula. Ela é o nosso Narutinho guerreiro e vai sair dessa rápido. Mas enfim, como a Úrsula tá passando por esse tratamento do câncer agora, fica difícil a gente saber se ela tá conseguindo trabalhar, ela tem que focar na saúde dela e tudo mais. Se isso se alinha com a notícia do J-Box de que houve essa demandada, né? Talvez a empresa aí da Viz Media não queira ter esperado a Úrsula se recuperar e que seguir com a dublagem também. Pode ser um desses motivos. Mas, cara, eu sei que seria muito ruim se a gente chegasse até o 380, depois de todos esses anos, assim, com ela dublando Naruto, e aí, de lá pra frente, fossem outros dubladores, sabe? Tipo, pô, eu espero que essa notícia do J-Box não seja tão verdadeira quanto a gente acha que é, né? Mas nunca se sabe, tá? Mas basicamente essas são as informações que a gente tem sobre o retorno da dublagem do Naruto Shippuden, cara. Eu vim trazer esse vídeo aqui pra explicar muitas dessas coisas aqui, pra ligar alguns desses pontos que a gente tem. E dia 1º de outubro esses episódios estreiam na Netflix, então se eu fosse vocês, começavam a maratoninha de vocês de Naruto. Eu terminei a minha agora com a morte do Asuma, até o que tem na Netflix, né, de canon. E é sempre um prazer rever Naruto, né, é sempre muito bom. E agora é a hora, muitas gerações vão conhecer esse resto do anime. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito tempo como um dos mais assistidos ali no top da Netflix, até porque esses são os arcos mais importantes. E vocês vão voltar a ver muita coisa de Naruto aí em lojas de departamento como Renner, C&A, essas paradas. Porque é o que a gente tinha há muitos anos atrás, quando essa série tava bombando lá no começo e no final da pandemia. Eu acho que essa demanda de produtos, inclusive, parou no ano passado, porque as pessoas acabaram perdendo a esperança de que iriam ver essa continuação dublada, mas agora com o retorno disso, as marcas estão se movimentando. Inclusive, esqueci de mostrar aqui pra vocês, inclusive para celebrar isso, né, para celebrar o retorno do Naruto aqui no Brasil, já está tendo movimentação de marcas, né, como a gente tá muito bem falando, aqui na Steam, por exemplo, a série de jogos do Naruto tá em promoção, então se você quiser rever,
Esse, por exemplo, que é o Storm Connections, que foi a última produção deles aí, que também está completamente dublada pelo elenco original. Algumas mudanças ali, como eu falei pra vocês, o Guilherme Briggs, como Kakashi. Já estão disponíveis aqui pra você comprar em promoção, pra ir animando o público, pra ter essa conexão de volta com o Naruto, né? Então, pra vocês verem como esse anime é grande, cara, as marcas já começaram a se movimentar só com esse anúncio aí de que vai ter esse resto da dublagem, né? Então, é como eu falei pra vocês, cara, essa dublagem vai trazer muita coisa boa pra galera que esperou. Pra gente que espera há 11 anos, é um momento que a gente esperou há muito tempo. Pra nova geração que tá conhecendo animes, vai conseguir acompanhar um desses que foi eleito, inclusive, esses dias aí pelo Japão como o anime do século, né? O Naruto foi uma votação que teve lá no Japão de criadores de mangá, de anime e tudo mais. O Naruto, ele foi votado como o mangá do século, o anime do século. E, cara, é só a importância desse anime. Esse anime é muito grande, esse anime, ele toca em temas muito profundos. E são tempos tão sombrios pra todos nós aí que vivemos nesse mundão louco, que a gente precisa de um pouco de esperança. Eu acredito que Naruto traga muito disso. Então, se preparem, pois estamos de volta com o retorno de Naruto Shippuden dublado aqui no Brasil. Foi uma batalha bem dura, mas a gente conseguiu vencer. Então, isso não seria possível sem todos aqueles que lutaram por isso, e agora que a gente lutou por tudo isso, é hora da gente ver oficialmente, tá? Então, eu acredito que todo mundo, né, tem uma Netflix em casa. Eu acho que hoje em dia é um dos serviços essenciais aí. Eu não conheço ninguém do meu ciclo de amizades, pelo menos, que não tem uma Netflix. Sempre vejo a galera comentando sobre Netflix nas redes sociais. Então, a gente sabe também que é o maior streaming, que é o streaming com maior assinantes em número do Brasil. Então, não recorram à pirataria pra ver isso, tá? Porque foi uma batalha muito longa, cara. Você tem a Netflix, vê a Netflix. E se você só quiser ver os episódios disponíveis ali, você também vai ter a opção de ver em japonês com legenda no idioma original, que é sempre importante também você ter essa opção de... Tem gente que não gosta de dublagem, mas assiste aí pelo meio das plataformas oficiais pra que isso continue, tá? Porque até o 380 tá garantido. Aí depois disso, a gente tem que esperar. Eu acredito que eles vão terminar de dublar essa série, porque 11 anos de espera e 4 anos de dublagem aí, dá pra você fazer bastante coisa, mas eu espero que eles continuem aí depois desse episódio 380 com o elenco original, porque é muito importante pros fãs ter essas vozes de volta. Imagina a gente chegar lá no último episódio do Naruto e do Sasuke se quebrando na porrada, onde finalmente essa amizade ali se firma, e não ter a voz do Robson com o Mundi e da Úrsula Bezerra, cara. Não dá. Ela é o nosso Narutinho brasileiro e ela tem que continuar nessa dublagem, tá? E aí, se ela não continuar, a gente faz pressão pra eles continuarem como a gente fez pra dublarem esses episódios, tá? Mas era basicamente isso. Esse foi um compilado de informações que eu queria trazer pra vocês, porque esse é um assunto que particularmente pra mim faz muito sentido. Não sei se as pessoas ainda estão buscando muito a respeito desse assunto, mas quem tiver interesse vai acabar encontrando esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você deixar um like, se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário. Quais são suas expectativas pro retorno de Naruto Shippuden dublado? Você tá empolgado, não tá empolgado? Vai assistir, não vai assistir? Eu acredito que muita gente vai assistir, vai ficar lá nos tops mais comentados no Netflix, tá? Mas é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e alright.